Do mundo da feitiçaria e espadas, existe um herói da Marvel que eu conheci lá na minha adolescência, mas que eu confesso para vocês que nunca fui muito fã. Tive lá uma ou outra revista preto e branco, no formato assim, maior, sabe? Mas eu nunca tive tanto interesse. Porém, chegou em minhas mãos recentemente esse gibi aqui, ó, Conan o Bárbaro. Não me lembro como foi que eu adquiri esse gibi, não faço a mínima ideia. Eu sei que é um gibi recente, provavelmente eu devo ter ganhado ele, alguma coisa assim, tá? Mas o que esse gibi aqui tem de diferente é que ele é colorido, diferente da maioria dos gibis do Conan, esse aqui é colorido. Conan o Bárbaro. Então, ó, depois da vinheta, vem conhecer comigo um pouquinho da história desse herói bárbaro da Marvel. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, você está no canal HQ Pixel e essa é a Conversa de Gibi. Isso mesmo pessoal, mas antes da gente falar sobre esse quadrinho do Conan aqui que eu adquiri recentemente e que dei uma lida que eu até gostei, achei até legal, eu já quero te pedir, ó, deixa seu like aí no vídeo para ele chegar mais longe e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aí no canal, acompanha também as redes sociais, hqpixel.art, Facebook e Instagram e dá uma passadinha lá no nosso blog www.hqpixel.art para conferir o conteúdo de texto que eu deixei por lá, tá? Tem muito conteúdo falando sobre histórias em quadrinhos e videogames, além, é claro, do meu conteúdo autoral com o Punk Dog, o meu cão rebelde, que toca guitarra e também lê gibis, além de jogar videogames. Beleza? Então, ó, bora pro vídeo aí, pessoal. Pessoal, o estilo aqui é bruxos e espadas, espadas e bruxaria, alguma coisa assim, tá? O Conan vem desse universo. Não me lembro agora de cabeça quem foi o criador do Conan, não foi a Marvel, tá? O Conan, se não me engano, o Conan surgiu primeiro na literatura, livros, e depois se tornou um personagem de histórias em quadrinhos e a Marvel acabou publicando as histórias do Conan lá nos anos 90, eu acho que publica até hoje. Inclusive esse gibi aqui, a história que tem aqui, ela é do ano de 1992, e esse gibi, então lá é de meados dos anos 90, que foi a minha época que eu estava saindo da adolescência, eu estava deixando os videogames e os gibis para me envolver com a guitarra, né, com a música, porque eu também sou músico. Mas agora estamos aqui no HQ Pixel resgatando tudo isso daí. Então, pessoal, aqui nesse gibi, uma coisa que eu achei bem legal, a gente começa a história aqui, o Conan tá numa taverna, tá? E o pessoal tá contando uma história de um cara que passou lá há um certo tempo atrás e deixou um talismã, um amuleto místico, alguma coisa assim. Mas essa mulher aqui acaba descobrindo que o cara era o Conan. Então aqui nós temos na taverna o Conan e esse seu amigo, que os dois chegaram juntos ali, e acontece uma bagunça ali, e o Conan entra numa briga, e eles acabam descobrindo que ali tem alguns cavaleiros, tá? Alguns guerreiros que pretendem ir atrás de uma certa lenda, e contratam o Conan para ir com eles, né? Então eles vão nessa empreitada, nessa caminhada, e em determinado momento eles encontram alguns cavaleiros, né? Existe lá uma doença chamada peste rubra, que a gente vê logo aqui nesse quadrinho, ó, o cara morto ali, todo estranho. Então quando a pessoa contrai essa peste, ela morre, mas tem alguns cavaleiros ressuscitados, uns cavaleiros caveira, que tem o poder de trazer de volta à vida essas pessoas e transformá-los em como se fosse guerreiros zumbis, tá? E aí tem essa seita aqui, ó, desse pessoal, os Iborianos, tá? Esses Iborianos estão por trás de tudo. Então em determinado momento a gente vai ver que tem um outro grupo que acaba eliminando esses Iborianos aqui, e tudo isso para conseguir um certo poder aí, tá? Nessa brincadeira, o Conan acaba contraindo a peste rubra, tá? E aí a gente vai ver que todos esses cavaleiros que estavam com o Conan se tornam aliados desses Iborianos aqui. E acabam levando o Conan prisioneiro aqui, ó. O Conan vai prisioneiro, mas depois ele acaba sendo libertado. Mas todos ali contraem a peste rubra, vêm a morrer, e até que surge
alguns cavaleiros aqui, ó, os cavaleiros caveira. Esses aqui, deixa eu mostrar para vocês mais próximo aqui, ó. Esses cavaleiros aqui são os defensores daquela cobra de jade, daquele ídolo ali, tá? Então eles fazem tudo para reconquistar o domínio desse ídolo místico que é aquela cobra de jade, tá? E eles são implacáveis, invencíveis, tá? Em determinado momento ali, ó, o Conan percebe que eles são guerreiros imortais, uma vez que foram ressuscitados, mas o Conan tá com a peste rubra, acaba perdendo sua força e sabe que vai morrer. E aquela mulher da taverna liberta ele na esperança de que ele venha protegê-la, tá? E depois, pessoal, eles encontram o amigo do Conan. Olha só que interessante, ele estava junto dos que contraíram a peste rubra, porém ele não. E eles não entendem porque só ele não contraiu essa peste rubra. E aí eles descobrem o motivo. Porque ele para se alimentar, ele havia comido carne crua. E ele tem o hábito de comer carne crua. Então eles dão carne crua pro Conan, ele come essa carne crua, e depois, olha aqui, servindo o prato de carne crua para ele. Essa carne crua meio que elimina essa praga, né, da peste rubra dele. E aí, olha só que interessante, aqui a gente tem um mago, tá? Então, assim, é uma coisa, pelo que eu conheço do Conan, que eu não conheço muito, ele anda muito nesse universo místico, tá? Tanto que o poder que ele mais evita é o poder dos bruxos, tá? Os bruxos, os feiticeiros, os magos. Então ele tem medo, não é que ele tem medo, ele é o que ele evita confrontar. Ele tem um certo cisma, que medo parece que ele não tem, tá? Ele é um cara, um bárbaro mesmo. E aí eu volto, uma coisa interessante, eu até tava brincando, descobri porque o Conan é bárbaro, porque ele come carne crua. E não é só carne crua, é carne crua, pessoal, sem preparo nenhum. É aquela carne crua ali e manda pra dentro sem nenhum tipo de preparo. Eu sei que tem gente, algumas culturas, que comem a carne crua, comem o peixe cru, mas tudo muito bem preparado, tá? E aí o Conan consegue, ele pega aqueles cavaleiros ali, caveira, eles eliminam todo mundo. E o Conan pega o ídolo, a estátua da cobra de jade, e sai e foge, tá? E ele foge e os cavaleiros vão atrás deles. Porém, uma coisa interessante, eles não conseguem correr, eles apenas caminham. E nisso o Conan chega muito mais rápido a um determinado local e eles chegam em seguida. E eles falam, nós vamos fazer de tudo para pegar esse ídolo. O Conan simplesmente joga o ídolo, tá? A cobra de jade, em um penhasco e eles acabam pulando atrás, tá? E aí o Conan acha assim o seguinte, esses não vão mais me dar trabalho, não vão mais ressuscitar, tá? Porque caíram lá no fundo do precipício. E aqui a gente tem uma história, uma cronologia, tá? Sobre o Conan, tá? Da carreira do Conan, que eu não li ainda, pretendo ler isso aqui eu acho que é assunto para mais uma conversa de gibi. No final dos anos 90, aliás, no final dos anos 80, ou lá por volta dos anos 90, não me lembro exatamente a época, eu lembro de ter assistido na TV aberta, tá? Um filme do Conan o Bárbaro, que foi estrelado, o Conan na época era o Arnold Schwarzenegger, tá? E eu me lembro muito desse símbolo, então eu quero trazer, eu vou resgatar, vou assistir o filme depois, vou resgatar de qual que é desse símbolo aqui e vou trazer pra gente falar sobre isso. E aí a gente tem uma continuação da história em outro contexto. Então é isso, esse meu gibizinho aqui, tá? Formatinho, papel jornal do Conan, maneiro pra caramba, que eu estou finalizando a leitura, tá? E depois eu trago... tá, aqui ó, no segundo momento ele vai lutar contra aquele bruxo, aquele feiticeiro que eu mostrei lá atrás. Aí a gente vai ver o final, o desfecho dessa história, tá bom? E aí a gente vai finalizando o nosso gibi, né não? E aí, pessoal, é o seguinte, ó, tá aí o gibi do Conan. Essa foi a nossa conversa de gibi, espero que vocês tenham gostado. Então, ó, comentem aí o que vocês acharam desse gibizinho aqui. Me fale se você também já leu esses gibis do Conan, tá? Coloridos, da época do Conan o Bárbaro. Eu sei que tem a Espada Selvagem do Conan, que são aqueles formatos maiores. Vou ver se consigo localizar alguma
pra gente fazer uma comparação e uma nova conversa de gibi depois, tá bom? Eu achei interessante esse universo aqui das espadas e bruxas e trago mais para vocês futuramente. Então, ó, se você chegou até aqui, deixa seu like aí no vídeo, caso não tenha feito isso lá atrás. Se não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Ativa o sininho para que isso aconteça. E segue também as redes sociais, hqpixel.art, Facebook e Instagram, além, é claro, de passar lá no site para conferir o meu conteúdo autoral e também o conteúdo de texto que eu deixo por lá sobre histórias em quadrinhos e videogames. E eu vou ficando por aqui. HQ Pixel na área, a gente se vê na próxima conversa de gibi. Falou, pessoal, fiquem bem, tchau!